O chocolate é um alimento derivado da amêndoa fermentada e torrada do cacau. Consumido no mundo inteiro, é importante componente da indústria alimentícia, além de ter papel fundamental na economia de vários países do globo. Sua árvore é o cacaueiro, planta típica de clima tropical, que encontra no Brasil um ambiente ideal para o seu cultivo, em especial nas regiões do Espírito Santo e sul da Bahia, em Ilhéus. O Brasil é o maior produtor de chocolate da América Latina e um dos maiores do mundo, ao lado da Costa do Marfim, Gana e Equador. Segundo os cientistas, o lar original do cacau ficava nas florestas da região do Rio Amazonas ou na região do Orinoco, na Venezuela. Colombo teve a oportunidade de, durante sua quarta viagem à América, conhecer os grãos de cacau, mas não lhes deu atenção. Os relatos dão conta de que os primeiros a consumir chocolate regularmente, por volta de 1500 a.C., foram os membros da civilização Olmeca, habitantes dos atuais México e Guatemala. Posteriormente, maias e astecas, povos da mesma área, desenvolvem o costume de beber chocolate, produto considerado sagrado. As sementes eram torradas e misturadas a iguarias, como por exemplo pimenta, uma base de milho fermentado e especiarias, resultando em um sabor bem diferente do que se conhece hoje. Nas cerimônias religiosas, o cacau torrado era servido com especiarias e mel. É por meio do comércio realizado pelos conquistadores espanhóis que o chocolate chega à Europa, acabando por se difundir pelo mundo todo. No início, é considerado um alimento especial, por seu valor nutricional e energético, e somente mulheres, sacerdotes e nobres o consumiam em cultos da Igreja Católica. Por volta de 1700, as casas de chocolate começaram a competir com as casas de café em Londres. Com a Revolução Industrial, a invenção de diversas máquinas torna possível a produção em massa, além de fazer com que os produtos ficassem mais baratos. O mesmo acontece com a indústria de chocolate. Gradualmente, o cacau vai se popularizando e se diversificando com a adição de outros ingredientes. Em 1828, o fabricante holandês Conrad van Houten descobriu um método de extrair a gordura dos grãos de cacau moídos e transformá-la em manteiga de cacau. O hábito de comer chocolate em pedaços só se tornaria popular 20 anos depois, em 1847, quando uma firma inglesa, Fry & Sons, começou a produzir chocolate doce em barras para comer, misturando cacau moído com manteiga de cacau e açúcar. Na Suíça, finalmente surge a mistura consagrada de chocolate, leite e açúcar, dando origem ao chocolate como conhecido nos dias atuais. A instalação de uma pequena fábrica de chocolates deve considerar alguns aspectos importantes, como a infraestrutura do local e a proximidade com os centros consumidores e com os fornecedores. Tudo isso significa um grande passo para conquistar o mercado, bem como economizar nos transportes dos produtos. O bom de se montar uma pequena fábrica de chocolates é que ela não requer espaço físico muito grande para sua instalação. No entanto, é indispensável que o tamanho da área de produção de chocolates seja suficiente para alocar todos os equipamentos, sem impedir o fluxo de trabalhadores dentro da fábrica, prejudicando o desenvolvimento de suas funções. Uma pequena fábrica de chocolate é dividida basicamente em recepção de mercadorias, armazenagem de embalagens, armazenagem de cobertura e adições, escritório, sala de preparo de interiores e recheios, sala para trabalho com chocolate, armazenagem e vendas. Quanto ao piso e às paredes, estes deverão ser de material lavável, como os azulejos, que deverão ser brancos, pois facilita a higienização do local. Um bom produto antimofo deve ser aplicado tanto no piso como nas paredes e no teto, para evitar qualquer tipo de contaminação. Quanto às instalações elétricas, estão descartados os fios expostos e as tomadas sem proteção e identificação, e evitando o uso de uma mesma tomada para mais de um equipamento, o que não gera sobrecarga de energia nem riscos de incêndio. O termômetro culinário é um dos utensílios mais utilizados em uma fábrica de chocolate. Os equipamentos deverão estar distribuídos conforme a sequência de sua utilização. Geralmente, essa área engloba de 20 a 24 metros quadrados, mas para aproveitar bem o espaço, os equipamentos deverão estar distribuídos de forma adequada e organizada. Isso só irá agilizar o processamento dos produtos, além de diminuir o trânsito de funcionários na área de produção. Para evitar a presença de insetos, como baratas, devem ser instalados ralos,
preferencialmente com a tampa do tipo abre e fecha. Além dos equipamentos, a área de produção deve possuir bancadas e armários com portas e gavetas, para guardar de forma organizada os utensílios e alguns ingredientes e aditivos indispensáveis ao processamento do chocolate. Por falar em equipamentos e utensílios, a escolha de cada um deles dependerá do capital disponível para o investimento. Para não ter dor de cabeça, o empreendedor deverá verificar a solidez da empresa que está oferecendo equipamentos e utensílios, a necessidade de adquiri-los e a assistência técnica para possíveis reparos ou trocas. Todos os locais que trabalham com alimentos são responsáveis pela qualidade e segurança de tudo que comercializa. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, fornece os caminhos certos em alimentação para que as condições higiênico-sanitárias do alimento estejam dentro dos conformes para ser consumido. Fora isso, o empresário também precisará consultar a vigilância sanitária do seu estado ou município e obter todas as orientações para colocar no estabelecimento. Ainda que o chocolate e os produtos de cacau não precisem de registro na Anvisa, a fábrica de chocolates precisa ter licença da autoridade sanitária do estado ou do município e ainda deve informá-la desde o começo da atividade. Várias licenças deverão ser dadas, tais como a licença prévia, licença de instalação, licença de operação, licença ambiental simplificada, licença de instalação e operação, licença ambiental de recuperação e licença de operação e recuperação. Alguns dos princípios gerais higiênico-sanitários das matérias para alimentos produzidos ou industrializados são: áreas inadequadas de produção, criação, extração, cultivo ou colheita não devem ser produzidos, cultivados, nem coletados ou extraídos alimentos ou criação de animais destinados à alimentação humana em áreas onde a presença de substâncias potencialmente nocivas possam provocar a contaminação destes alimentos ou seus derivados, em níveis que possam constituir um risco para a saúde. O controle de prevenção da contaminação por lixo, sujidades. As matérias-primas alimentícias devem ter o controle de prevenção da contaminação por lixos ou sujidades de origem animal, doméstico, industrial e agrícola, cuja presença possa atingir níveis passíveis de constituir um risco para a saúde. Não devem ser cultivados, produzidos nem extraídos alimentos ou criações de animais destinados à alimentação humana em áreas onde a água utilizada nos diversos processos produtivos possa constituir, através de alimentos, um risco à saúde do consumidor. As medidas de controle que compreendem o tratamento com agentes químicos, biológicos ou físicos devem ser aplicadas somente sob a supervisão direta do pessoal tecnicamente competente que saiba identificar, avaliar e intervir nos perigos potenciais que essas substâncias representam para a saúde. Essas condições higiênico-sanitárias, elas têm como objetivo estabelecer os requisitos gerais essenciais e de boas práticas de fabricação a que deve ajustar-se todo o estabelecimento com a finalidade de obter alimentos aptos para o consumo humano. Um desses requisitos é a localização. Os estabelecimentos eles devem se situar em zonas isentas de odores indesejáveis, fumaça, pó e outros contaminantes e não devem estar expostos a inundações. Quando não, devem estabelecer controles com o objetivo de evitar riscos de perigos, contaminação de alimentos e agravos à saúde. Outro requisito são as vias de acesso interno. As vias e áreas utilizadas para a circulação do estabelecimento que se encontram dentro do seu perímetro de ação devem ter uma superfície dura ou pavimentada, adequada para o trânsito sobre rodas. Os edifícios de instalações. Para a aprovação das plantas, os edifícios e instalações devem ter construção sólida e sanitariamente adequada. Todos os materiais usados na construção e na manutenção não devem transmitir nenhuma substância indesejável ao alimento. Deve ser levado em conta também a existência de espaços suficientes para atender de maneira adequada a todas as operações. O desenho deve ser tal que permita uma limpeza adequada e permita a devida inspeção quando há garantia de qualidade higiênico-sanitária do alimento. Os edifícios e instalações devem impedir a entrada e alojamento de insetos, roedores ou pragas e também a entrada de contaminantes no meio, tais como fumaça, pó, vapor e outros. Os edifícios e instalações devem ser projetados de forma a permitir a separação por áreas, setores e outros meios eficazes, como a definição de um fluxo de pessoas e alimentos, de forma a evitar as operações suscetíveis de causar contaminação cruzada. Os edifícios e instalações devem ser projetados de maneira que seu fluxo de operações possa ser realizado nas condições higiênicas, desde a chegada da matéria-prima, durante o processo de produção, até a obtenção do produto final.
Outros requisitos de higiene do estabelecimento são a conservação. Os edifícios, equipamentos, utensílios e todas as demais instalações, incluindo os desaguamentos, devem ser mantidos em bom estado de conservação e funcionamento. Todos os produtos de limpeza e desinfecção devem ser aprovados previamente para seu uso, identificados e guardados em local adequado, fora das áreas de manipulação dos alimentos. Além disto, devem ser autorizados pelo órgão competente. Com a finalidade de impedir a contaminação de alimentos, toda a área de manipulação de alimentos, os equipamentos e utensílios devem ser limpos com a frequência necessária e desinfetados sempre que as circunstâncias assim o exigem. O estabelecimento deve dispor de recipientes adequados, de forma a impedir qualquer possibilidade de contaminação e em número e capacidade suficiente para verter os lixos e materiais não comestíveis. Devem ser tomadas precauções adequadas para impedir a contaminação dos alimentos quando as áreas, os equipamentos e os utensílios forem limpos ou desinfetados com águas ou detergentes, ou com desinfetantes ou soluções destes. Os detergentes e desinfetantes devem ser adequados para esta finalidade e devem ser aprovados pelo órgão oficial competente. Os resíduos desses agentes que permaneçam em superfície suscetível de entrar em contato com o alimento devem ser eliminados mediante uma lavagem cuidadosa com água potável antes que volte a ser utilizada para a manipulação de alimentos. Devem ser tomadas precauções adequadas na limpeza e desinfecção quando se realizam operações de manutenção geral ou particular em qualquer lugar do estabelecimento, equipamentos, utensílios ou qualquer elemento que possa contaminar o alimento. Imediatamente após o término do trabalho, ou quantas vezes for conveniente, devem ser limpos cuidadosamente o chão, incluindo o deságue, as estruturas auxiliares e as paredes da área de manipulação de alimentos. Os vestiários devem estar sempre limpos, as vias de acesso e os pátios situados nas mediações dos locais em que sejam parte destes devem manter-se limpos. Com relação ao programa de controle de higiene e desinfecção, cada estabelecimento deve assegurar sua limpeza e desinfecção. Não devem ser utilizados nos procedimentos de higiene substâncias odorizantes e ou desodorantes em qualquer uma das suas formas nas áreas de manipulação dos alimentos, com vistas a evitar a contaminação pelos mesmos e que não se misturem os odores. O pessoal deve ter pleno conhecimento da importância da contaminação e de seus riscos, devendo estar bem capacitado em técnicas de limpeza.